O céu e o inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo. Quais são os agentes secretos de tais fenômenos? Os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos? Esses não aceitariam papéis indignos, como também não se prestariam aos caprichos todos da curiosidade. Logicamente, os anjos não vêm para satisfazer a curiosidade humana, eles só vêm à Terra para nos instruir. Mas vamos ver o que Kardec tem a dizer para nós. O autor quer falar das manifestações físicas dos espíritos, no número das quais algumas há, evidentemente, pouco dignas de espíritos superiores. As comunicações físicas, as aparições, as batidas, elas, na maioria das vezes, não eram proporcionadas e produzidas por espíritos superiores, mas muito provavelmente gerenciadas por eles para que trouxesse às pessoas um despertar para um novo amanhã, um despertar para os fenômenos que seriam posteriormente estudados, catalogados, classificados, para nos instruir hoje. Nós lhe pediremos, contudo, que substitua o vocábulo ângelo pelo de espíritos puros ou espíritos superiores, pois que assim teremos exatamente o que diz o Espiritismo. Espíritos superiores e espíritos puros podem vir até nós? Provavelmente podem, e às vezes virão mesmo, mas dentro daquilo que dá necessidade da coletividade. Não vem para atender uma pessoa, a menos que ela tenha interesse, que ela tenha ação coletiva, que ela tenha uma atividade voltada para a coletividade. Indignas, porém, dos bons espíritos, não se pode considerar uma multidão de comunicações dadas pela escrita, pela palavra, pela audição, etc. Pois que tais comunicações seriam e são dignas dos homens mais eminentes da Terra. O mesmo poderemos dizer quanto às curas, aparições e um sem número de fatos que os livros santos citam em profusão, como obra de anjos ou de santos. A partir do momento que nós estamos trabalhando conosco intimamente, a partir do momento que nós vamos nos fortalecer intimamente, nós precisamos então começarmos a trabalhar para entendermos a parte transcendente da vida. Por isso, uma multidão de comunicações que são dadas, a grande maioria, são por espíritos, no mínimo, sofredores. E mesmo podemos dizer quanto às curas e aparições de um sem número de fatos que os livros santos citam em profusão como obra de anjos ou de santos. Ou seja, os livros dizem que são obras de anjos e de santos. Mas se formos avaliar todo o conteúdo, toda a mensagem passada, como diz o Kardec deixa ali, é no mínimo de um espírito bom, ou de um bom espírito. Ou seja, todas as comunicações espíritas aqui na Terra, elas guardam alguns padrões, alguns limites com relação àquilo que se pode esperar de um espírito. Aquilo que podemos considerar como essencialmente espiritual superior, porque cada um só pode oferecer aquilo que tem em si. Cada um de nós só podemos oferecer aquilo que nós temos a possibilidade de oferecer, que nós temos posse para oferecer. Nada mais do que isso. Portanto, aquelas pessoas que recebem as comunicações, elas recebem segundo as suas possibilidades. E os espíritos que vêm ali, vêm dentro daquela frequência para que tudo ocorra da melhor maneira possível, para que os resultados sejam dados dentro daquilo que nós esperamos da misericórdia divina, que nós esperamos do amor e da paz. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, por que não os produziram hoje? Por que serem idênticos fatos julgados, bruxaria, mas nas mãos de uns, enquanto nas mãos de outros, se reputa como santos milagres? E aí vem a segunda parte. Só quero voltar aqui um pouquinho. Dizia-se que os santos tinham produzido esse e aquele fenômeno. Dizia-se que os santos tinham produzido essa e aquela atitude, essa e aquela ação. Mas, quando chega a doutrina espírita trazendo as comunicações espirituais, alguém procura então falar que ele é apenas manifestações do espírito do mal. Mas qual é o verdadeiro sentimento das pessoas ali reunidas? O que elas estão querendo passar? O que elas podem passar? O que elas esperam passar
para as pessoas a partir daquela reunião. Muitas das vezes não é passar para as pessoas, é para instruirmos aqueles espíritos ou para nos instruirmos. Façamos, pois, o caminho evolutivo. Tracemos, pois, o caminho de empreendimento, para que a nossa vida seja sempre constituída nas bases sagradas de amor e paz, fraternidade e luz. Sustentar semelhante tese é abdicar toda lógica. Ou seja, achar que os espíritos bons só poderiam comunicar anterior à doutrina espírita, ou em meios não espíritas, e todos aqueles que comunicam posteriormente à doutrina espírita ou no meio espírita, são maus, são do mal. Não tem uma lógica. Não dá para sustentar essa lógica. Ela cai por terra. Porque todos nós somos filhos de Deus e cada um, segundo o seu grau de evolução, vai oferecer para o meio onde ele está um pouco do amor, um pouco da sua fé, da sua devoção. E os frutos desse trabalho, logicamente. O autor da pastoral labora em um erro quando afirma que tais fenômenos são inexplicáveis. Porque se dá justamente o contrário, isto é, hoje os fenômenos são perfeitamente explicados, tanto que se não consideram mais como maravilhosos e sobrenaturais. Todos os fenômenos espíritas são perfeitamente explicados dentro da visão espírita, dentro da ciência espírita. Não adianta tentarmos explicar um fenômeno do meio espírita através de ideias e teorias não espíritas, mas também não podemos fechar o ouvido às críticas que normalmente nos são direcionadas. Porque tudo faz parte de um grande todo, onde nós precisamos saber ouvir, saber avaliar e principalmente ver se estamos errando ou não para prosseguirmos. Porque somente nos elogiando, falando que somos maravilhosos, que só fazemos o bem, certamente haveria um relaxamento por parte de todos nós. Dado, porém, de barato que assim não fora, tão lógico seria atribuir-lhes ao diabo, quando lógico, noutros tempos, dar a esse as honras de todos os fenômenos naturais, cuja causa então se desconhecia. No passado, acreditava-se nas comunicações dos espíritos. Acreditava-se que os anjos poderiam vir comunicar com os homens. Agora não pode mais. Agora não querem mais acreditar. E querem acusar que essas comunicações são feitas pelo mal. Não, meus irmãos, minhas irmãs. Tenhamos confiança em Deus. Acreditemos na força do bem. Essas forças virão para nós, mas na medida certa, que podemos gerenciar, que podemos tomar atitude mais consciente e mais responsável. Por papéis indignos devemos entender os que visam o mal e o ridículo, a menos que queiram qualificar de tal a obra salutar dos bons espíritos que promove o bem, encaminhando os homens para Deus pela virtude. Por que acreditarmos que o mal que produz certos fenômenos se nós ainda somos apegados ao mal? Senão porque nós estamos falando de nós mesmos. E é por isso que nós temos que procurar entender e compreender que as nossas ações têm que ser pautadas no Evangelho, onde o Evangelho vem sempre nos amparar, nos socorrer e nos impulsionar para uma manhã de luz. Saibamos, pois, verificar em cada um de nossos atos, em cada uma das nossas ações, se nós estamos servindo a Deus ou aos adversários de Deus. Se nós estamos sendo verdadeiramente bons ou apenas tomando atitudes polidas para parecermos bons. Precisamos assim entender de que lado queremos estar. De que lado, o que nós estamos realmente querendo compreender da doutrina espírita. Se quisermos compreender todas as forças do bem para o melhor, então devemos agir na edificação desse bem e desse melhor. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores,
como se infere os seguintes preceitos. A doutrina espírita nos dá um conjunto de dados e informações para sabermos filtrar que tipo de comunicação estamos recebendo, que tipo de comunicação está em torno de nós. E também que tipo de espíritos nos acompanham, está no nosso dia a dia. Porque nós temos que saber que todos nós, sem exceção, somos vulneráveis ao assédio das trevas. Mas também que todos nós podemos alcançar a nossa iluminação íntima, a nossa paz interior e fazermos todo o bem possível. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos ampare e nos dê força para continuar nessa luta árdua e pesada, mas engrandecedora.